foi um milagre que Deus fez para a glória dele. E esse livro, irmãos, trata sobre o difícil momento da vitória. Muita gente se preocupa em momentos de crise, momentos de derrota, mas aqui esse livro vai falar para você sobre o perigo que está no pós-vitória. Porque depois de que Deus chama aquele homem, prepara aquele homem, credencia aquele homem e responsabiliza-o para testemunhar o milagre de Deus, logo depois ele é desafiado. O que ele faz? Ele recebe uma proposta, inclusive até de uma oligarquia. Ele diz assim: reina sobre nós, tu, teu filho e os filhos que vierem. Aí ele fala uma coisa muito linda. Ele diz a coisa linda, irmão, teologicamente correto, na prática tudo errado. Ele falou assim: não, eu não reinarei sobre vós, nem meu filho, nem os filhos dos meus filhos. O Senhor sobre vós dominará. Chega a dar vontade da glória a Deus, não dá? Só que é o seguinte, irmãos, quando ele diz isso, ele faz tudo o contrário. Na sequência, ele faz uma campanha de arrecadação, levanta 20 quilos de ouro, 1.700 ciclos, dá 20 quilos de ouro, 19 não sei quanto, quase 20. E com 20 quilos de ouro ele fabrica um éfode. Um éfode é um colete sacerdotal que a ele estava amarrado um peitoral com as 12 tribos de Israel, que era o equipamento com que ele se apresentava diante de Deus para interceder. Era a função sacerdotal cumprida ali. E ele faz um éfode todo de ouro, 20 quilos de ouro. E a Bíblia diz que depois que ele fez isso, o povo se prostituiu, misericórdia, na hora, não tem hiato, não tem demora, se prostituiu e caiu em idolatria. Irmão, foi algo terrível. O texto diz, aquilo foi um tropeço para ele e para a sua casa. Aí na sequência você começa a ver o desenrolar dos fatos. Aí diz que a terra sossegou, mas só que sossegou com um entrave e com tragédia, um pecado. Aí na sequência, quando ele morre, quem é que tenta assumir a função? Seu filho. Você se lembra o nome do filho dele? Quem é que se lembra? Não está lembrado. Abimeleque. Por acaso você sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. O camarada, em meio àquilo que dizia: não, eu não vou governar vocês, não. É o Senhor que sobre vós dominará. Ele já tinha colocado o nome de um filho, e assim, meu pai é rei. Ele estava querendo ser? Ele abria a mão do cargo, mas não da articulação, da dominação. Irmão, eu preciso aprender com os erros de Gideão, para que nós possamos entender que milagres de Deus precisam ser cultivados, o seu aprendizado, aplicados à nossa vida. A gente não pode furtar a glória que é de Deus, porque quem fez o milagre foi Deus. Quando o povo endereçou a ele glorificação, ele não notou que ele não podia receber aquela glorificação. Quem fez foi Deus, ele não fez nada. Não dá para reivindicar reconhecimento do que nós não fizemos. Amém? Bom, se eu fosse você, eu lia esse livro para você saber todos os detalhes. Ele custa R$45. Há um outro livro que eu publiquei, chamado Estar em Cristo, Rendição Total. Esse livro aqui, ele fala sobre relacionamento de intimidade com Jesus. Para resumir a história, eu desafio alguém a terminar a leitura desse livro aqui sem estar de joelhos. Ele remete a buscar a Deus. Custa o mesmo valor. Há um outro livro chamado Cuidado com Isso, Inveja Mata. É isso mesmo. Aqui eu falo sobre o que é inveja, 5 situações em que ela mais acontece, os males que a inveja produz e o que você pode fazer para evitar. Se eu fosse você, eu comprava esse livro só para não morrer de inveja. Custa o mesmo valor, 45 também. Por último, não menos importante, eu escrevi uma obra que ela não está aqui, chamada Viva um Casamento com Sucesso, que fala sobre 7 conselhos
para fortalecer o seu relacionamento conjugal. Alguém disse que se conselho fosse dado, né, que fosse bom, não se dava, se vendia. E aí eu fui imprimir os conselhos para vender para você. Bom, mas preste atenção, eu não trouxe o livro dos estudos, mas eu trouxe um riquíssimo livro do devocional dos estudos. Porque esse material ele é feito para dar o seminário. Como eu não estou dando seminário para os casais, é para o obreiro, aí eu estou trazendo para vocês o devocional, que é como você vai fazer para colocar os conselhos em prática. Então aqui estão 48 devocionais para você ler com o seu cônjuge. Depois tem uma oração para você fazer com o seu cônjuge. Tem um desafio para o dia e a reflexão do dia. Então, durante 48 dias você vai nadar nesses conselhos que são bons e não é dado, é vendido. Deus abençoe. Custa R$55. Bom, se você somar todos esses livros, ele dá 190. Pastor, eu não vou comprar 190 de livro, não. Eu tenho uma proposta para você. Se você quiser levar os 4, porque eles vieram juntos e não gostam de andar separado, aí você, em vez de pagar 190, vai pagar 160 e dividir no cartão em 2 vezes. Ok? Aí, pastor, eu quero pagar no Pix, eu vou dar um desconto maior ainda. Você paga 150 e leva todos os 4. Amém? Agora, esses daqui já tem dono. Esse daqui é do pastor Aloysio. Receba aqui, irmão, que eu estou notando que a senhora vai ler primeiro do que ele. Cadê o presbítero Obed? Vem receber o seu. Você não ficar com inveja, está aqui. Inveja mata. Glória a Deus. Aí esse daqui é do presbítero Darlan. E aqui é do Éfode de Gideão. Deus abençoe. Muito bem. E você, meu querido irmão, que não ganhou, você vai ali e compra. E dá de presente também. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá. Glória a Deus. Eu quero lhe convidar neste momento para abrir as Escrituras. Glória a Deus. Eu estou notando que vocês depois vão trocar um com o outro. Eu estou notando. Eu quero que os irmãos, por gentileza, abram a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo. Você pode chamar Timóteo. Capítulo de número 2, versículo de número 15. Deixa eu esclarecer aos irmãos como é que está sendo a dinâmica da apresentação. Agora mesmo a irmã Socorro, ela comentou o resumo de 3 capítulos. Ok? Eu vou agora falar sobre mais 3 capítulos. Amanhã, quando ela for falar, ela vai se deter em apenas um capítulo, porque é o maior capítulo do livro. Ela falou do capítulo 1, 2 e 3. Agora eu vou me deter sobre o 4º, 5º e o 6º. Aí amanhã, quando ela for falar, ela vai falar sobre o 9º capítulo. E quando eu for falar, eu vou falar do 7º, 8º e o 10º. Amém? Então, se você for agora acompanhar, você vai ficar assim. Aí vai dar uma loucura na cabeça. Então, preste atenção a tudo que está sendo falado. Depois você lê o livro com aproveitamento. Amém? É muito melhor. Por favor, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Enquanto eu tomo uma aguinha, você respira. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você diz amém? Não feche a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero que você olhe para aí e comece a ver o que nós comentamos no capítulo de número 4 do livro, que eu falo sobre capacitação e crescimento espiritual. O que é que eu vou enxergar nesse texto sagrado? O apóstolo Paulo está falando agora, preste atenção, porque eu vou falar muito conteúdo em pouco tempo. O apóstolo Paulo está falando agora para um obreiro, ele endereçou uma carta a um obreiro, quando ele estava com uma convicção dentro dele, de que ele estava prestes a morrer. No capítulo 4 ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Ok? Quando ele fala o tempo da minha partida, a palavra partida é uma palavra grega, que a tradução direta é desatar as cordas. Era utilizado quando uma pessoa soltava
um animal, um jumento, para ele ir embora. Por isso que é partida. Era utilizado também quando uma pessoa ia fazer uma viagem numa embarcação e ele soltava as cordas da embarcação e o navio ou embarcação vai zarpar a viagem. Era utilizado também, no sentido de desatar as cordas, quando alguém deixaria de morar em determinado local. Ele morava numa tenda, está todo armado de corda, e ele vai desarmar a tenda porque ele vai morar no outro canto. Então ele desatava as cordas. A palavra partida vem da tradução desatar as cordas, significa ir embora. Então ele lá no capítulo 4, ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que estava para ir. Aliás, ele sabia, mas nem ele mesmo sabia que ia ser tão rápido. Para vocês terem ideia, esta carta, ela foi escrita 48 horas antes da decapitação do apóstolo. Ele sabia que ia, mas nem ele sabia que ia tão rápido. É possível que esta carta, quando chegou nas mãos de Timóteo, Paulo já tivesse morrido. Então, quando a pessoa que tem a responsabilidade do apóstolo Paulo sabe da carga que está sobre os seus ombros, a sua responsabilidade na obra, no reino e na construção de obreiros, de liderança, sabe que ele vai morrer, ele tem que ir num senso de responsabilidade, um aguçado senso de responsabilidade, escrever para alguém, para dar a estas pessoas as instruções mais importantes que um obreiro precisa receber. E ele acha de fazer isso com quem? Diga o nome de novo dele. Ele escreve para Timóteo, porque ele entende que Timóteo dará continuidade ao que ele está fazendo. No capítulo de número 2, versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo de número 2, ele diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, para que sejam idôneos para ensinar os outros. Ele está dizendo assim: olha, o que eu estou falando para você, você tem que assimilar, guardar, praticar e transmitir, para que outros retransmitam. Você não pode imaginar que o que eu estou falando pode passar. Não, isso tem que entrar em você. Isso tem que ser incorporado. E sendo incorporado, ser retransmitido. E agora ele usa esse versículo que eu escolhi aqui, o versículo 15. Ele tem um complexo de informações tão ricas, tão fortes, que eles norteiam o que nós vamos falar de agora para diante. O que ele diz? Ele diz: procura. Repita essa palavra: procura. O apóstolo Paulo está dizendo isso: você vai ter que se esforçar, você vai ter que ser diligente. O que é diligente? É o oposto de negligente. Não é de qualquer maneira. Não é como quem está deixando a água passar debaixo da ponte. Não é como quem colocou os remos dentro da canoa e deixa a vida me levar. Não. Procura, se empenhe, vá atrás, empreenda esforço. Pastor, para quê? Vamos lá. Tudo isso que eu falei é para você se apresentar a Deus. A palavra apresentar do texto original, ela equivale inclusive à oferta. Se oferte a Deus, se apresente a Ele, se coloque diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Alguns de nós estamos nos comportando na obra de Deus, no exercício do ministério e daquilo que estamos fazendo de forma equivocada. Quantos de nós estamos muito mais interessados em sermos percebidos por pessoas, por homens? Pastor, precisa apresentar homem? Claro que você tem que se apresentar, bater continência, prestar conta à sua liderança aos homens. Você tem que fazer isso. Mas algumas pessoas estão muito preocupadas em impressionar pessoas, em vez de serem verdadeiros diante de Deus. Então aqui está um sobressalto de algo importante, que significa dizer o seguinte: se apresente a Deus. Você não pode fugir do olho dele. A avaliação de Deus é a correta. Então você não tem que agora estar se esforçando para se apresentar a pessoas e convencer essas pessoas de que você é. Você tem que se apresentar e Deus se engana? Deus fica equivocado? Deus faz leitura superficial? Ele é conhecedor dos corações.
Inclusive, quando os discípulos se reuniram para buscar quem seria o substituto de Judas, a expressão utilizada para investigar quem seria, eles disseram assim, fizeram uma oração, e na oração eles disseram assim: ó tu conhecedor dos corações. É uma palavra grega chamada cardiognosco, o que conhece os corações, ele conhece. Então aquele que lhe conhece vai se apresentar a ele. Você não engana Deus. Amém? Pastor, espera aí, já que Deus não se engana, ele já sabe quem eu sou. Exatamente, ele já sabe. Mas o que ele está dizendo aqui é: procure se apresentar diante dele aprovado. E agora começa a funilar a questão. A palavra aprovado vem de um termo chamado dóquimo. Dóquimo significa dizer algo verdadeiro, algo que está conferido e aprovado. O que significa? De onde vem essa palavra? Essa palavra, ela vem da ideia das moedas antigas. As moedas eram metais, né? Moedas, digamos, de prata, e ela tinha uma circunferência dentro de um diâmetro, e aquela circunferência medida por um diâmetro, uma pessoa que não tivesse a bitola de medida, podia ser facilmente enganada por uma forma burlada de utilizar a moeda. O camarada cortava um pedacinho da prata, outro pedacinho, depois buliava, arredondava ela de novo, a moeda ficava menorzinha, mas uma moeda menor, um pouco menor do que outra, você só nota se tiver com a verdadeira de lado. Está entendendo? Existia uma pessoa que era o aferidor de moedas, e ele tinha a medida certa da moeda, o peso certo da moeda. E quem fazia esse tipo de coisa, de cortar pedaço de prata, fundir de novo, fabricar outra moeda para poder botar no lugar, era um perdido trapaceiro. Parece até que é devoto de um governo que está aí em evidência. Deixa isso de lado. É sério, gente, o povo gosta de roubar, é um negócio. Aí tinha um aferidor que ele ia lá, tirava a conta certa. Isso aqui, essa moeda está correta, é o dóquimo, aprovado, aqui está aprovado, chancelado, está certo, amém? Agora, o que é que Paulo está chamando? O apóstolo Paulo está chamando assim: olha, quando você se apresentar a Deus, se apresente de maneira que ele possa dar a chancela, aprovado. Então se ajeite, se conserte, viva correto, não de aparência, seja realmente correto, porque quem vai lhe avaliar é Deus. Amém? Aguarde que daqui a pouco tem mais uma continuação sobre esse raciocínio, daqui a pouco, tá? Já eu chego lá. Aí ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado. Aí depois que ele fala obreiro, como obreiro, repita a palavra obreiro, de novo. Essa palavra obreiro, você acha que vem de qual palavra? Muito bem, quem foi que falou obra? Quem foi? Muito bem, irmã, vocês aí falaram. Obreiro vem de... Não por acaso, no texto original é a mesma coisa. Eu vou aqui clicar. A palavra é ergates para obreiro. A palavra obra é ergon. Agora vamos entender o que é ergon? Vamos? Ergon, inclusive, por exemplo, quando você abre lá em 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, só para conferir. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra. A palavra obra aqui é ergon. Pastor, e o que é ergon? Vou falar o que é ergon. Ergon é um trabalho feito com esforço. É um trabalho feito com grande esforço. É mais ou menos como pegar uma picareta e cavar no asfalto. Exige esforço, dedicação, trabalho pesado, forçado. Então, obra é trabalho. Agora, olha o que é que o texto diz: esta palavra é fiel, se alguém deseja o episcopado é função, é cargo, é cargo de supervisão. Então vamos lá, se alguém deseja o cargo, excelente, fala, obra, pronto, é a mulher do cargo, é a carga. Entendeu? Então vamos lá.
Quem gosta de cargo? Ó, os irmãos com medo de levantar a mão, é? Eu sei que você gosta, você acha bom. Quando o pastor diz, o irmão agora vai sentar. É verdade, é. Eu sei que você gosta. Todo mundo gosta de um cargo. Chega final de ano, até pergunta, onde é que vão me colocar, né? E sendo você o quê? Não vão me tirar não, né? Tem gente que fala assim, você quer saber quem é a pessoa, dê poder a ele. Vamos inverter? Tire o poder dele. Aí você vai saber quem é quem. Na hora de botar, todo mundo diz, é de Deus. Jesus já tinha falado comigo. Está na hora de tirar o infeliz. Na hora que tira, Jesus nem falou nada para ele, né? Pensa que é dono do conjunto, é dono da escola dominical, é dono da classe, é dono da congregação. Na hora de tirar que a gente sabe quem é quem. Vai engrossar mais, irmão. Você está pensando que parou por aqui? A pancadaria vai ser forte daqui até o final. Prepara o lombo, tira a camisa e apanhe. Então vamos lá. Excelente obra. A obra dá origem àquela que é a função daquele que trabalha na obra. É o obreiro. Você é para parar, é? Não? É para continuar, é? Então vamos embora. Aí, procura, quer dizer, se dedique, se esforce, vá atrás, seja diligente, apresentar-se, se colocar diante, oferecer-se. De quem? Deus, aquele que tudo vê e faz a avaliação correta. Aprovado, quer dizer, de forma correta. Como obreiro, aquele que faz a obra, não é alguém que está fazendo de conta, é alguém que bota a mão na massa, é alguém que faz, é alguém que faz o negócio acontecer. Amém? Aí diz assim, que não tem de que se envergonhar. Aí agora pegou pesado, porque aquele que vai fazer a obra, ele precisa de duas coisas a ser levado em consideração: não ter motivo de vergonha e trabalhar bem. Está aqui, ó. Não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deixa eu te falar uma coisa antes de qualquer negócio. A sua principal ferramenta de trabalho na obra é a palavra. Não, porque a minha função é com os instrumentos da igreja. Cadê os obreiros aí? Foram-se embora, mas estão por aí, então. Foram tomar a sopa, foi? Irmão, você toca teclado, mas você tem que entender de Bíblia, senão você não vai tocar isso aqui correto. Você toca na bateria, você tem que entender de Bíblia, senão você não vai servir correto. Eu trabalho na porta, você vai ter que entender da palavra, senão você não vai fazer aquilo como tem que fazer. Eu rejo um conjunto, você não tem que entender somente de técnica musical, você tem que conhecer a palavra. Ou você acha que você vai tratar os problemas dos componentes e as situações intrincadas que vão se formar só dando nota? Qualquer área do reino de Deus se produz e se faz correto quando se tem conhecimento da. Só que antes de trabalhar a palavra com aconselhamento, com correção, com edificação e outras coisas mais, esta palavra tem que primeiramente tratar você. E aqui é por isso que ele fala que não tem de que se envergonhar. Pastor, peraí. Então, eu tenho que me preparar para falar a palavra? Tem. Eu tenho que falar a palavra com segurança? Com certeza. Eu tenho que ter textos da Bíblia decorados na cabeça? Certo, é para ter mesmo. Mas antes de você ter texto na cabeça, antes de você ter habilidade de coordenar a sua fala, antes de você conseguir preparar um sermão e uma boa exposição, essa palavra, ela tem que tratar você. É questão de formação de caráter, de correção de comportamento, de direcionamento de conduta, de ajuste de conduta. Você quer que isso venha funcionar na sua vida? Sim ou não? Muito bem. Então, por favor, nesta mesma carta, no capítulo de número 3, versículos de número 16 e 17, vai mexer com você agora. Capítulo de número 3, versículos 16 e 17. Cadê o 8 horas? Eu vou até 8h40, é?
Ok. Vamos lá. Olha aí, o que é que está escrito? Capítulo 3, versículo 16. Eu quero que você leia, diga. Para aí. Vamos lá. O que é que fala? Diga de novo. Parou aí. Inspirado, divinamente inspirado. Toda escritura. O apóstolo Paulo está se referindo nesse momento a os textos do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Os textos do Antigo Testamento já eram considerados escrituras sagradas. Ok? Um crente convertido, se ele era judeu, já tinha consideração ao Pentateuco, aos livros históricos, aos livros poéticos, aos livros proféticos, ele já considerava. Se ele era samaritano, ele considerava só o Pentateuco. Ele não considerava muitas outras coisas. E os profetas também eles consideravam. Mas, quem vinha lá dos gentios, quando ele se converte, ele já começa a apontar para as escrituras do Antigo Testamento. Só que agora estão sendo produzidos conteúdos através de quem? João, Tiago, Pedro, Paulo, Judas, Lucas, Marcos, Mateus, todo mundo produzindo. E o apóstolo Paulo sai na vanguarda. E ele diz assim: presta atenção. Toda essa escritura que está sendo soprada, divinamente inspirada, que esses homens de Deus estão escrevendo, eles não estão produzindo registros próprios. É escritura soprada por Deus. Ela, toda esse compêndio de livros, de conhecimento, de escritos, tudo isso será proveitoso. Para quê, pastor? Está aqui, vamos lá os verbos, diga assim: ensinar, redarguir, corrigir, instruir. Ele diz que toda esta palavra que aqui está, ela será útil. Ela será útil. E agora eu vou dizer quais são as utilidades. Olha aqui a capacitação. A sua capacitação através da palavra. Irmã Socorro acabou de falar que por vezes nós estudamos, fazemos um curso superior ou técnico, ou algum conhecimento outro extra. Isso tudo é útil no reino de Deus, com certeza. É muito cooperador, certeza que é. Uma pessoa que faz um curso de enfermagem, vai servir na obra, vai. Um curso de direito, vai. Um curso de pedagogia, vai. O conhecimento técnico de alguma coisa, vai. De construção, de edificação, tudo vai ser útil. Agora deixa eu te falar uma coisa. Para a transformação de caráter, para a formação do obreiro, para a construção do ser em Cristo, é a aleluia. E eu vou dar uma dica aqui para os irmãos. Existem 2 instrumentos que tratam caráter. 2. Um deles se chama sofrimento. Camarada, olha, eu vou abrir esse parênteses para vocês. Ó. As bases, isso está escrito num livro meu, chamado Liderança Eficaz em Tempos Difíceis. Ele não está aqui. As bases da formação do caráter de uma pessoa são lançadas até os 7 anos de idade. As bases. Depois daí se começa a construir o caráter. Quando chega por volta dos 20 anos de idade, o caráter da pessoa está formado. Quem a pessoa haverá de ser, já é. Pastor, o senhor quer dizer que daí para frente não muda mais o caráter? Varia uma coisinha de nada, mas está montado. E o que é que pode acontecer para mudar, para moldar, para restaurar, para melhorar, para transformar? 2 coisas. Primeira, sofrimento. Um acidente. Acaba, começa a pensar, muda de atitude. Uma doença grave, uma perda de alguém ou de algo. Mexe, desarruma a cabeça e arruma de novo. Acho que você já deve estar dizendo assim: pastor, diga logo a segunda opção, né? Essa daí não quero não. Quem danado quer isso, né? Ninguém quer? Não. Qual é a segunda? Está aqui, ó. Então, meu filho, vai pela palavra, mergulha no livro, coma o livro, leia o livro, estude o livro e deixe o livro lhe tratar. Amém? Vamos para os verbos.
Ensinar significa aprendizado com sentido de alerta. A palavra ensinar aqui é a palavra que vai lhe dar alertas de aprendizado. É isso que a palavra vai fazer. Segundo, redarguir. É a chamada reprovação, no sentido de refutar o adversário. Um bocado de coisa que vem errada, contrária, refuta. Esta palavra, ela refuta o adversário. Terceiro, redarguir. Endireitar novamente, retificar. São os equívocos que vão sendo corrigidos. Ok. Agora vem instruir, significa educar, treinamento. É o verbo que é utilizado para a educação de criança. Por isso que a palavra está instruir. Então a palavra ela tem essas funções. Mas olha só o que diz o versículo de número 17. Vai, olha para ele e leia. 1, 2, 3. Eu gostei. Se fosse para eu entender, eu não tinha entendido nada. Mas vamos lá por parte. Primeiramente, para que o homem de Deus seja. Segundo, perfeitamente. Depois, para toda boa. São 3 partes o versículo. O versículo está dividido em 3 partes. A primeira, tudo isso que a palavra faz, de ensinar, redarguir, corrigir, instruir, é para mexer com o seu caráter. Aqui, para que o homem de Deus seja, Deus está construindo um ser parecido com Ele. A palavra é de quem? Fale, a palavra é de quem? Pois essa palavra que vem de Deus, ela enche seu coração para fazer uma transformação e buscar que você se torne alguém no padrão de Deus. Então, a primeira coisa que a palavra tem que fazer é mexer com você. E o apóstolo Paulo ensina: quem roubava não, e quem mentia, quem era sem vergonha, tome vergonha na cara. Você está entendendo, irmão? Se não há transformação, não tem nada acontecendo com você. Ninguém terá autoridade de falar da graça de Deus sem antes ter sido alcançado por ela. Ninguém terá autoridade de falar sobre transformação sem antes ter sido transformado. Ninguém terá autoridade de falar de Deus se não tiver tido um encontro com Ele. Amém. Então, aqui existe uma necessidade de capacitação. Mas antes da capacitação, você vai ter que destravar seu conhecimento com Deus, sua experiência com Deus. Primeiramente para que o homem de Deus seja perfeito. Bota a mão no coração e diga assim: eu preciso ser tratado pela palavra. Amém. Agora vem cá, como é que você vai ser tratado pela palavra se o seu contato com a palavra é só no culto? Uma vez por semana tu vem na igreja, abre a Bíblia, depois da leitura do pastor tu fecha e nem confere os versículos que ele está falando. Então você tem que ler a Bíblia todo dia. E não venha me dizer que você ama a Deus se você não faz isso. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Como é que tu guarda aquilo que não lê? Não conhece? Não tem condição. Você precisa de um contato diário com a palavra. Amém? Não é ler a Bíblia como quem está se livrando de um problema, não. Tem gente que lê a Bíblia assim, quando está se livrando de um problema. Botou um cronograma de leitura para ler anual. Aí assim, vai lendo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, terminei a leitura de hoje. Pega o telefone. Uma hora, 2 horas, um calo no dedo, tanto fazer assim. E com a palavra, 10 minutos. Desculpa, irmão, você é um infeliz. Não, eu vou te falar, eu estou com vergonha de alguém que faz isso. Você acha como é que Deus lhe enxerga? Esse troço aí que diz que é meu filho. Eu estou fazendo aqui as falas de Deus, irmão, mas Deus não fala assim não, mas se eu fosse ele eu falava. Ainda bem que eu não sou Deus, senão você estava frito, viu?
como é que essa qualidade desse meu filho, olha como é que ele trata a minha palavra. É por isso que você está do jeito que está, é por isso que você não sente o que é para sentir, é por isso que você não vê o que é para ver, é por isso que você não faz o que é para fazer, é porque o coração não está tratado. Mas hoje aqui eu estou falando, você vai ter que mergulhar na palavra, para que a palavra trate seu coração e você comece a servir no reino de Deus como deve. Você acha que essa leva de gente que fica disputando cargo em vez de trabalhar no reino, é porque o coração sem estar tratado pela palavra. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus quer fazer coisas grandes através de você. Eu vou repetir. Deus quer fazer coisas grandes através de você. Mas antes de Deus fazer coisas grandes através de você, Ele quer fazer uma coisa grande em você. Amém? Vamos adiantar o versículo, senão vai ter gente se quebrando aqui. Para que o homem de Deus seja... Ixi, já largou a Bíblia. Para que o homem de Deus seja... É o tratamento do ser, do caráter. Agora a segunda parte. E perfeitamente instruído. Cadê? Fechou a Bíblia, foi? E perfeitamente instruído. O que é isso? Qualificado. Primeiramente a palavra serve para tratar seu coração. Depois de qualificar para o trabalho. Vai ter que ser qualificado. Irmão, é muita gente conversando besteira em cima de púlpito, citando o versículo errado. E às vezes, né, se for uma referência, que agora há pouco a irmã Socorro, ela cometeu, viu, irmã Socorro, deixa eu dar um mexer perto para você. Teve hora que você falou assim, e Davi foi perseguir os filisteus, aí daqui a pouco ela corrigiu, os amalequitas. Isso aqui é tolerável, né? Tocar o nome lá do inimigo, não tem problema. Daqui a pouco ela... Foi não, porque nessa época ele estava aliado com os filisteus. Aí ele foi atrás nessa hora, atrás dos amalequitas. Está entendendo? Mas notei que você corrigiu mais adiante. Aí quando foi, perseguirei os amalequitas, corrigiu, está tudo ok. Agora quando o camarada, ele insiste numa coisa que ele fala com convicção errado. Por exemplo, vocês não já viram? Uma vez eu ouvi um camarada falando assim, e porque Davi, ainda dá mais uma rosnada, parece um leão, né? Os pregadores que rosna, né, irmão? Eu tenho até medo de passar perto de um homem desse. Eu tenho. É porque Davi, quando enfrentou o gigante, ele pegou a funda e rodou em nome do Pai, e em nome do Filho, e do Espírito Santo, e acertou o gigante. Você já leu isso na Bíblia? Eu também não. Mas por que sai com uma dessa? É para ver se arranca uns aleluia, é? Eu acho que para essas pessoas, os glória a Deus é para ele, como se fosse um aplauso. Infeliz, isso não tem na Bíblia, não. Não fale o que não tem na Bíblia, não, e não defenda o que a Bíblia não defende, pelo amor de Deus. Amém? O irmão Davi tinha mesmo, era uma mira boa. Homem de uma mira boa, irmão. Era. Ele vivia treinando. Passava um coiote e ele jogava pedra. Um coelho, ele vivia treinando, irmão. Irmão, a mira dele era uma coisa absurda. Ora, rapaz. Davi era um dos homens com a mira melhor de todo Israel. Quando ele viu aquela testona, eu não erro nada, menina. Eu tenho certeza que ele vai na testa. Toma aí, infeliz. Bom, deixa eu lhe falar uma. O que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos, irmão, é que nós temos que nos sermos tratados pela palavra e nos qualificar pela palavra para a gente poder trabalhar com a palavra. Aí está aí o restante do versículo. Para toda boa. Se você der uma pausa aqui e for lá para Hebreus. No capítulo de número, que eu não gosto muito dele, esse número, mas ele está na Bíblia, é 13, misericórdia. Depois do 12, pronto, o último capítulo de Hebreus, melhorou. O último capítulo de Hebreus, versículo 7, diz assim, ó, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram o que aqueles pastores falavam? Palavra. Pastor fala palavra. Aí diz assim, a fé dos quais imitai, atentando para
a sua maneira de ver. Uma palavra que é falada, mas que antes ela foi aplicada. Amém? Está como um camarada aqui, o pastor, revista de escola dominical. Aí, daqui a pouco, o irmão que era o professor titular da classe, aí o pastor disse assim: irmão, hoje não vai poder ensinar não. Ele vai ficar sentadinho, vamos colocar outra pessoa para ensinar. Aí ficou aquele negócio na turma. Por quê? O obreiro, o presbítero, rapaz, ensina todo domingo, hoje não vai falar. Aí você sabe que todo canto tem uma pessoa que fala mais que os outros, né? E que se, é igual a Pedro, vai logo na frente fazendo as perguntas e dizendo, lá vai. Aí o irmão disse: pastor, e por que o irmão não vai dar aula hoje? A lição de hoje é sobre o dízimo. Ele não dizima não. Se ele falar é farisaísmo, irmão, se ele ensinar. E vai que ele ensina tudo o contrário, segundo o comportamento dele. Aí a desgraça está feita, né, irmão? É o fariseu de carteirinha, né? Ele é profissional. Bom, meus irmãos, tem gente para tudo. Mas a palavra, primeiramente, ela nos trata, nos qualifica e nos faz trabalhar por ela. Você diga assim: eu quero isso para a minha vida. Diga. Muito bem, meus amados, o crescimento espiritual de um obreiro, seja você pastor, auxiliar de trabalho, cooperador, seja o que você for, ele envolve pelo menos 3 áreas da sua vida. Uma delas se chama palavra, a segunda se chama oração. E eu não vou falar bastante aqui sobre oração, porque oração não se fala, oração se pratica. Amém? Oração é algo que você só aprende fazendo. Pastor, mas eu não tenho palavra de oração. Fica lá e não faz mais nada que vai aparecer. É só você não ter pressa. Fique lá. Pastor, não tem assunto para falar com Jesus. Imagina por que você quer passar a eternidade com ele, se aqui você não tem assunto nenhum com ele. Pegou pesado, pastor, não foi? Era melhor ter trazido outro palestrante, viu? Meu querido irmão, deixa eu te falar uma coisa. É o crescimento, através da comunhão com ele, que a gente se desenvolve e se torna parecido com ele. O texto que a irmã Socorro leu, o primeiro texto que ela leu, diz assim: e chamou a si os que ele quis. Ok? Isso é chamado segundo a vontade de Deus. Chamou a si o que ele quis. Aí eles atenderam, e eles vieram a ele. Resposta. Chamado, resposta. Depois o que é que diz? Para que, olha a finalidade do chamado. Olhe a finalidade do chamado. Para que estivessem com ele. Pode olhar que está escrito assim. A finalidade do chamado não é outra coisa. A primeira finalidade, a finalidade precípua é para você estar com ele. Para que estivessem com ele. Obreiro, tu pode vir aqui. Chega, vem cá. Eu vou judiar com você, obreiro. Chega para cá, sobe para cá, sobe. Eu estou gostando de tu, sabe por quê? Tu fica prestando atenção a tudo. Não pisca nem os olhos. É uma bênção. Irmão, e quem fica prestando atenção é quem aprende. Me abraça aí. O homem é pesado, irmão. Olha, isso aqui é para quem estivesse com ele. A gente está junto ou não está? Estamos juntos ou não estamos? Eu vou chegar mais perto dele aqui, vamos lá. Isso é de propósito. Eu estou sentindo o batimento cardíaco dele. Acelerou, Breno. Aumentou. Olha, é isso que Deus quer com você. Você pertinho dele, sentindo o que ele sente, se afinando com ele. Se a gente passar muito tempo junto, você vai começar a ficar parecido comigo, meu filho. É assim que Deus quer. A gente pertinho e se afinando e se parecendo. Aí, eu vou andar, ele vai andar bem devagar, porque eu estou andando devagar. Agora eu vou andar rápido, agora ele está obrigado a andar rápido, porque nós estamos juntos. É isso que Deus está querendo com você. Chega junto, chega perto, se afina, para a gente ficar parecido. Deus te abençoe, glória a Deus. Próxima vez ele já vai estar de paletó, parecido comigo, é verdade. Muito obrigado, meu filho, viu? Desculpe ter lhe importunado. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco eu lhe perturbo de novo. Veja o que é que diz o restante do versículo.
E chamou para si os que ele quis, chamados segundo a vontade dele. E eles vieram, resposta sua. Finalidade do chamado, para que estivessem com ele. E aí vem as consequências. E os mandasse a, diga, pregar, curar e libertar. Tem gente que pensa que o chamado primeiro é para pregar, curar e libertar. O primeiro chamado não é esse. O primeiro chamado é para estar com ele. Amém. Antes do ide, tem o vinde. Oh, glória. Amém. Eu vos farei pescadores, mas antes você tem que ir. Venha. Gaste tempo com ele. Glória a Deus. Existe uma escola teológica da Assembleia de Deus do Brasil, que é ETAD, e os alunos internos, eles são obrigados a seguir um roteiro de programação. E o pastor que estava coordenando, ainda está coordenando a ETAD, ele disse para mim assim: os maiores problemas dos alunos internados, os internatos, do internato, é que eles chegam lá, não é a escola teológica, é a escola de missões. Eles chegam lá sem vida devocional. E a primeira coisa que eles precisam aprender lá é vida devocional. Aí tem um horário lá, tal hora até tal hora. Aí o que é isso? A sós com Deus. Aí eles vêm perguntar: é para fazer o quê? O que é que você faz a só com Deus, meu filho? Vá descobrir. É só você e ele. Interferência de ninguém. Telefone desligado. Você e ele. Aproveite esse tempo. Construa seu relacionamento com ele. Aprenda com ele. Escute a voz de Deus. Fale e ouça. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Atos, que esses homens que foram chamados e atenderam o chamado para conviver com Jesus, e eles conviveram com Jesus por 3 anos e meio. Depois eles foram fazer o que Jesus mandou. O que foi? Diga: pregar, curar e libertar. Eles saíram para fazer isso. Essas pessoas foram perseguidas. Pararam? Deixaram de pregar? Deixaram de curar? Deixaram de libertar? Você sabe qual foi uma das alegações que foram feitas? Quando Pedro e João subiam a hora nona para orar, e eles se depararam com o coxo, mandaram se levantar. Foi um ribuliço, que o coxo saiu pinotando desse tamanho. Ele entrou no templo saltando e glorificando a Deus. Por quê, hein? Porque os coxos não podiam entrar no templo, só pedir esmola lá fora, não era autorizado a entrar. Quando ele foi curado, a primeira coisa que ele fez foi entrar. Antes ele não podia, agora eu posso, entra. E não entrou quieto não. Pense num ribuliço. Olha o tamanho dos pulos. E caindo bem. Tchá! Parecia um gato, né? Gato não cai desaprumado, ele cai aprumado. E glorificando a Deus. O tumulto mal do mundo manda: que é esse? Que barulho é esse? É o coxo. Coxo. E o coxo entrou. Não, é porque ele não é mais coxo, não. Ele não é mais. Como é que o coxo não é coxo? Está sabendo não? Pedro e João olharam para a cara dele e disseram: se levanta em nome de Jesus. E se levantou. E agora o homem só quer saber da glória de Deus e dando pinote desse tamanho. Manda ele se aquietar. Aqui manda aquietar nada. Quem foi curado se aquieta. Chame eles dois para cá. Nunca mais vocês fazem. Nós mais importa obedecer a Deus do que os homens. Nós vamos bater em você. Pode começar a bater, que a gente não vai parar de falar de Jesus. Aí alguém deve ter feito uma pesquisa no Google. Quem é Pedro, quem é João? Epa, tá, descobri aqui, ó. Rapaz, não adianta não pelejar com eles. Por quê? Está dizendo aqui que eles estiveram com Jesus. Olha o resultado, o texto diz: eles são homens indoutos, sem letra, mas eles, diga, estiveram com Jesus. Meu irmão, gaste tempo com ele. Você nunca mais será a mesma pessoa. Gaste tempo com a palavra, gaste tempo com a oração. Glória a Deus.
E você aprenderá o que é dependência pelo Espírito. Irmã Socorro agora há pouco falou aqui que Davi, ele tinha esse costume de não fazer nada sem antes consultar a Deus. É este o caminho. Ora, busca e obtém a resposta. Eu tenho aqui agora 10 minutos, mas vou pedir 15. Me dê 15. Então 15, me dá 15. Para a gente pular para a parte da evangelização. Irmãos, a igreja dos nossos dias está cada vez menos evangelística. Nós estamos olhando para o nosso umbigo. Mensagens do púlpito, mensagens evangelísticas, quase que zero. Quando eu vou pregar em eventos, 2 noites, 3 noites, que eles me dão tema para pregar, olha, fale sobre assunto tal, eu vou falar no assunto, mas eu entro logo em acordo. Pelo menos a última noite, eu vou pregar uma mensagem evangelística. Não, outra coisa, eu vou constranger o povo a trazer descrente para ouvir. Você já fica sabendo, se me chamar aqui para qualquer negócio, já sabe que a última noite é uma mensagem evangelística. E eu desafio os irmãos a trazer, e sabe o que é que acontece? Colheita de almas. E o povo se espanta com isso. Não é para se espantar não, está ficando motivo de espanto, por quê? Porque a igreja está cada vez menos evangelística. E isso é fruto de quê? Corações distantes do coração de Deus. E olha, o apóstolo Paulo escreveu a Tito assim: Deus quer que os homens se salvem e que venha o conhecimento Aí vamos lá, de novo, vou perturbar o irmão. Eu estava com o coração ligado ao teu. Quando você se emociona, eu me emociono também, ou não é? É ou não é? Quando ele fica tristinho, o que é que eu fico? Triste. Você sabe por que é que a igreja não está desejosa de ver vidas salvas? Coração distante de Deus. Quanto mais o seu coração se liga, mais você quer ver vidas salvas. Vamos dar uma pancadinha de novo? Bora? Bora. Irmão, é uma tristeza nos nossos dias de gente buscando sempre ser visto, porque ministério é serviço, não é ser visto. Aí o camarada rege um conjunto, ele quer fazer a maior festa, a roupa mais bonita, Jesus não passa nem na porta, não tem uma decisão, um pecador para ouvir, gasto tem que faz, só falta a igreja ficar ruim das canelas, do tanto gasto, com tanta conta, com tanto negócio. Não, mas a gente não traz esperança, a gente divide entre nós. Aí eu pergunto, tu estás querendo o que com isso? Se todo o trabalho da igreja não for focado em evangelização, o povo não sabe a quem está servindo. Irmão, a escola dominical ela foi criada para ser evangelística. E a nossa escola dominical não está servindo mais nem para a igreja, porque o povo não vem. Eu fui grosso, não foi? Eu vou piorar. O que eu estou falando aqui, meu querido irmão, é que nós perdemos a noção do que nós estamos fazendo na terra. A igreja na terra tem 2 motivos: proclamar a glória de Deus; 2, proclamar a salvação de Deus. Você precisa viver e proclamar a glória de Deus, e precisa proclamar a salvação que vem de Deus. Se nós não estamos vivendo assim, está tudo errado. E agora, eu quero que você abra aí a sua Bíblia e marque o que você vai ler agora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos de número 17 a seguir. Segundo Coríntios, já vamos terminar, viu? Você tomar o caldo lá, está quente já, irmão? Bota para esquentar aí, que eu vou querer também. Segundo Coríntios 5, está com a Bíblia aberta? Bora, vamos lá, 1, 2, 3 já. Se alguém está em Cristo, o que é que acontece? As coisas velhas já, e eis que tudo, olhe para mim, não fecha a Bíblia, olhe para mim. Isso aconteceu com você? Hoje tem gente que está com dúvida. Vai, peraí, isso aconteceu com você? Quem foi que nasceu de novo? Quem é que está em Cristo? Amém. Peraí, diga assim: eu nasci de novo.
Eu estou em Cristo. Eu sou nova criatura. O próxima parte do versículo vai dizer o que é isso. Vamos lá. E tudo isto provém de... Quer dizer, o que é que provém de Deus? Eu nasci de novo, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Diga assim, isto é de Deus. Muito bem, isto provém de Deus. Vamos lá. Agora veja o mecanismo disso que provém de Deus. Tudo isto provém de Deus que nos... gente, vocês estão olhando para a Bíblia não, é? Olhe para a Bíblia, olhe para mim não, para a Bíblia, olha lá. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Jesus Cristo, por Jesus Cristo. E o que foi que ele deu? Vá, diga. Agora você vai repetir, peraí, vamos lá. Tudo isso provém de Deus. O que é que provém de Deus? Que eu estou em Cristo, que eu sou nova criatura, que eu nasci de novo. Ok. Aí o que foi que ele fez? Como é que foi que ele fez? Ele me reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Jesus Cristo. Aí depois que ele fez isso, está aqui declarado que ele nos deu, diga. Lá vai. Ele nos deu. Olhe para mim, por favor. Ministério é serviço, é trabalho, ok? Não é para visibilidade, é para as coisas acontecerem, é para atingir o objetivo. Ele nos deu este trabalho, esse serviço, esse ministério. Tem ministério que Deus não dá para muita gente. Ministério de pastor, ele deu para muita gente, deu para todo mundo. De profeta, e de mestre, e de evangelista, não deu para muita gente. Mas esse ministério aqui, ele deu para quem nasceu de novo. Eu vou virar as costas. Quem nasceu de novo? Eu não vou nem olhar. Quem foi que nasceu de novo? Pronto, pois a você que disse eu nem olhei, ele lhe deu. Ele lhe deu esse ministério, esse serviço. E por que é que você não está reconciliando ninguém? Tu estás ocupado com o quê? Qual é o teu propósito naquilo que tu fazes na igreja? Eu acho lindo esse pessoal que trabalha com a mídia, irmão. Se não fosse ele, o negócio estava travado no nosso dia. E eles estão levando o evangelho onde eu não consigo ir. Amém. Mas deixa eu te falar uma coisa, vocês estão trabalhando aí. Vocês na vida pessoal precisam também ter esse ministério. Não, aqui ó, vocês estão trabalhando de forma gigantesca. Olha, irmão, vocês não podem imaginar o valor, a importância dessas ferramentas aqui. Não pode fazer cálculo. Só que eu às vezes me preocupo porque o trabalho técnico eu poderia contratar de qualquer um camarada por aí. Mas vocês estão fazendo porque são servos de Deus. Isso tem que ser regado com oração, com o coração tratado pela palavra. E o camarada que está por trás da câmera tem que estar com o coração ardendo também de Jesus. Do mesmo jeito. Aí quando eu falo para ele, eu estou encrencando com vocês, não, pelo amor de Jesus, viu? Eu amo vocês. Diga aleluia. Amém. Do mesmo jeito eles é o irmão da porta, irmão do conjunto, irmão que zela a igreja, o camarada que arruma os bancos, que instala o som. Toda a igreja é formada por pessoas que nasceram de novo, que são novas criaturas, que foram reconciliadas com Deus e agora precisam reconciliar pessoas. Deixa eu te falar, você precisa se envolver nisto. Deus conta com você para isto. Para finalizar, olha o restante do texto, o versículo 19 termina por confirmar e elucidar aquilo que nós já acabamos de dizer. Isto é, ele agora está tecendo em pormenores. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. E lá vem a frase fechando o raciocínio. 1, 2, 3 e agora, todo mundo. Pronto, agora você vai citar essa mesma frase colocando a mãozinha no peito. Faça assim. E pôs em nós a palavra. Vamos lá, 1, 2, 3 e ó. Está contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Resumo da ópera, o que nós temos a tratar hoje é que nós precisamos nos
qualificar diante de Deus com uma palavra que primeiramente trate o nosso coração. Precisamos entender que tudo que fizermos deve ser feito para servir ao próximo e a Deus, e precisa alcançar ao pecador. Amanhã a gente continua o assunto e tem muita coisa. Por favor, não falte amanhã pela manhã. Acorde cedo, se encontre com Jesus, se agarre com a palavra e na hora certa esteja aqui, porque o caldo vai engrossar. Glória a Deus. Deixe-me falar só mais uma coisa. Ao término do trabalho você terá a oportunidade de adquirir ali os livros, os 4, um de cada, um só separadamente, através de Pix, cartão de crédito, débito, do jeito que você quiser. Nós estaremos ali para atender os irmãos. Agora eu quero pedir que todos se coloquem de pé, para nós fazermos uma oração diante de Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Cadê meu tecladista? É o Senhor? Se agarra aí nas teclas aí, vamos cantar nós dois. Tá ligado o som? Ah, mas ainda bem que não desligaram, né, meu filho? Glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós estamos aqui nesta noite agradecidos a Ti por esta oportunidade. Nós te louvamos, Senhor, pela palavra que Tu deste à Tua serva e a palavra que me deste nesta noite para falar aos Teus filhos. Eu sei, Senhor, que o Senhor nos congregou aqui nesta noite para falar conosco, nos confrontar e proporcionar, Deus, uma mudança de atitude em nossos corações. Deus eterno, nós oramos, Senhor, para que a Tua graça nos enche, para que a Tua graça, Senhor, enche os nossos corações e gere transformação em nossas vidas. Senhor, eu sei que o Teu desejo é que nós estejamos vivendo aqui na terra, com o olhar voltado para o céu, com foco na eternidade, desejando almas rendidas aos Teus pés, porque este é o desejo do Teu coração. Desejo este, Senhor, que precisa habitar no nosso coração também. Ah, Deus, Te utiliza da Tua palavra e trata os nossos corações. Senhor, a Tua palavra que diz que nós devemos manejar a palavra, cortar reto, cortar correto, fazer o trabalho como deve ser feito. Mas antes de trabalharmos no Teu reino, trabalha em nossos corações. Faz algo de significativo em nossas vidas, para depois fazer algo de significativo através de nossas vidas. Por isso, Senhor, agora nós queremos fazer uma entrega a Ti. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti. Eu quero pedir a você, meu irmão, coloque sua mão sobre o seu coração e faça uma entrega total nas mãos do Senhor. Há um hino que diz assim: toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Diga que Tu tens pra mim. Levante as suas duas mãos e diga: eis-me aqui, rendido estou. Oh,
aproveitar esse momento e vamos dirigir uma oração a Deus em favor de um jovem novo convertido da congregação da Boa Vista, um jovem que foi diagnosticado com câncer terminal e foi enviado para casa sem que haja esperança nenhuma de cura pela medicina. Mas eu quero convocar a igreja para nós levantarmos as mãos aos céus agora e apresentar o Júnior ao Senhor nesse instante e pedir que a unção poderosa do Senhor possa alcançá-lo em sua casa nesse instante e curá-lo desse câncer. Pai amado, no nome do teu filho Jesus, que a tua igreja ergue a voz em oração, porque nós cremos, ó Pai amado, no poder do nome do teu filho, que foi nos dado por possessão, para poder, ó Pai amado, repreender as enfermidades e fazer com que Jesus seja glorificado em nosso meio. É no nome de Jesus que essa igreja ora, apresentando o Júnior a Ti agora, Senhor. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus este câncer. Nós cremos que não há impedimento geográfico para o poder da oração da igreja. Mesmo Daniel estando na Babilônia, ele orava à distância por sua terra. E nós fazemos a mesma coisa nesta noite, Senhor. Oramos por nosso irmão e falamos a esta enfermidade, em nome de Jesus, saia desta vida, saia câncer. Júnior, em nome de Jesus, seja curado, na autoridade do nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. O pastor vai lá para a mesa. E aí quem comprou os livros, quiser que ele assine lá, quiser comprar mais livros, fique à vontade, tá bom, irmãos? Queridos, tem um caldo aqui, assim que terminar o culto você já pode ir lá pegar, tá bom? Amanhã, 7 horas da manhã, já terá café da manhã aqui para os irmãos. Só vai começar 8 horas e vai ser pontual como hoje, 8 horas em ponto começa. Então para que chegar 7? Para tomar um café, rever os irmãos, ter um momento de comunhão, conversar um pouco aqui, tá bom? Então 7 horas da manhã os irmãos já podem ir chegando, tem café aqui à vontade para os irmãos. E 8 horas em ponto estaremos iniciando o restante das ministrações. E será muito mais abençoado ainda, porque nós teremos um final, a conclusão de tudo que começamos a aprender hoje. Amém? Nosso pastor vai estar orando e nos dando a bênção. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Foi muito bom, né, irmão?